Olá, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre um tema que eu tenho meditado muito, para não dizer outra palavra, meditado realmente. Eu tenho parado muito tempo, me dedicado a estudar, pensar, refletir sobre esse tema, que é a autossabotagem. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero trazer uma outra ótica sobre esse assunto. Na verdade, eu até pensei em dividir esse tema em duas partes, falar a primeira parte aqui e a outra parte no próximo vídeo que eu pretendo gravar, porque autossabotagem tem vários aspectos, várias nuances escondidas aí referentes a esse assunto. Então, nesse vídeo eu quero começar falando com você um pouco sobre o que é autossabotagem. Por que que muitas vezes é tão difícil você sair desse processo de autossabotagem? Então, a gente precisa entender primeiro como que a gente se autossabota e às vezes sem que a gente perceba que a gente está fazendo isso. Então, o que seria autossabotagem? Basicamente, de uma maneira assim bem fácil de entender, seria quando você acha que alguma coisa vai melhorar, algo está caminhando na sua vida, algo começa a avançar e de repente você dá um jeito de abortar esse processo, você dá um jeito de paralisar a sua caminhada, você dá um jeito de cortar o avanço de alguma maneira, adotando algum comportamento, ou seja, dando vazão a algum pensamento. Alguma coisa vai acontecer e vai fazer você paralisar o seu progresso de alguma forma. Isso tudo tem a ver com autossabotagem. Ou seja, você sabota a si mesmo durante o processo. E você pode, de repente, estar vivendo esse processo de autossabotagem em qualquer área da sua vida, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, família, trabalho, enfim. Pode ser que você esteja vivendo algum processo de autossabotagem em alguma dessas áreas ou talvez até em mais de uma dessas áreas. Ou talvez até em todas. Primeira coisa, para e pensa na sua vida. Se você olhar para a sua vida hoje, em que área você acredita que pode estar vivendo um processo de autossabotagem? Deixa eu explicar uma coisa para você. Tudo que você quer alcançar na sua vida, você estabelece metas. Eu tenho certeza que você deve ter sonhos para a sua própria vida, sonhos relacionados à sua saúde, sonhos relacionados à sua vida familiar. De repente você sonha em emagrecer, de repente você sonha em vestir aquela calça número 38 que está lá encostada no armário, que você nem usa mais há 20 anos, mas você quer voltar a vestir aquela calça. De repente você tem aquele sonho de fazer aquela pós-graduação, mas você ainda não conseguiu tirar esse sonho do papel, ou de repente você tem aquele sonho de fazer aquela viagem. Enfim, eu não sei que tipo de sonho, que tipo de meta, de objetivo você deseja muito alcançar na sua vida. Mas entenda, você projeta os sonhos, você faz as suas metas e as metas são ganhos que você quer alcançar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque você vai entender uma lógica que está escondida no processo de autossabotagem. Então, entenda, você tem um ganho principal que você quer alcançar, que é aquele objetivo, a viagem, emagrecer, aquele trabalho dos sonhos, aquele emprego dos sonhos, aquele casamento bem-sucedido, enfim, você tem aquele projeto. Esse projeto é o seu ganho principal. E você sabe que tem uma estrada que você precisa percorrer, uma estrada longa, até você alcançar esse lugar aonde o seu sonho está. Você está aqui no ponto A ou no ponto A e quer chegar no ponto B da sua jornada e você precisa passar por um processo até alcançar esse objetivo, que é o ganho principal. O problema que acontece com a autossabotagem é o seguinte:
ao longo do trajeto, ao longo da caminhada, muitas vezes você vai ficando cansado, você vai ficando sem perspectiva, você não consegue vislumbrar algo positivo porque está demorando demais. Então, muitas vezes as dificuldades ao longo do caminho, elas vão desestimulando você. E muitas vezes você é enganado no meio do caminho por algo que se chama ganhos secundários. Pois é, o que é um ganho secundário? Ganho secundário é aquela recompensa imediata, aquela recompensa instantânea que você ganha por de repente desviar da rota rumo ao seu ganho principal e que muitas vezes tira você dessa rota, atrapalha você de conquistar aquilo que você tanto busca. Por exemplo, você sabe que tem algo que você precisa muito fazer e você está procrastinando. A procrastinação pode trazer ganhos secundários? Pode. De repente, você está sendo capturado, enganado por esses ganhos secundários. Por exemplo, coisas que podem fazer você cair na procrastinação. Você ficar ali rolando, sabe, o feed das redes sociais, navegando ali horas e horas e horas, quando você deveria estar fazendo outra coisa que era mais importante, mas era mais chata. E aí o seu cérebro tá ali carente de dopamina e você tá desestimulado, você não vê um sentido a curto prazo, embora você saiba que a longo prazo tem, mas não é forte o suficiente para prender você naquele momento. E você cai na procrastinação, porque você quer aquela recompensa a curto prazo. Um outro tipo de exemplo aqui. Quando você cai numa posição de vítima, quando você não entra em ação, não assume autorresponsabilidade pelos seus atos, não faz o que precisa ser feito, porque para você o ganho secundário que a posição de vítima traz é muito mais interessante, porque na posição de vítima, de repente, você atrai a atenção das pessoas e de repente você é uma pessoa carente de atenção, de repente você é uma pessoa ferida, machucada. E aí, aquela sensação de receber carinho, atenção, palavras de conforto no lugar de vítima, trazem para você essa recompensa imediata, esse ganho secundário que talvez você não recebesse se você estivesse agindo e às vezes errando, às vezes apanhando, às vezes fracassando momentaneamente para você ter que se reerguer e começar tudo de novo. Às vezes é mais fácil você permanecer no lugar de vítima, porque é mais confortável e as suas fontes momentâneas estão sendo supridas nesse lugar. Por isso que eu estou falando do ganho secundário e do ganho principal dentro da questão da autossabotagem, porque muitas vezes os ganhos secundários, eles são um mecanismo que sabota você de alcançar o ganho principal, porque eles tiram você da rota, eles diminuem a velocidade que você poderia estar alcançando o foco, né? Aquilo que você realmente desejaria alcançar. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que você pode passar a vida inteira de ganho secundário em ganho secundário e nunca alcançar de fato aquilo que você realmente deseja. Nunca colocar em prática as suas metas, os seus planos, os seus objetivos, nunca realizar os seus sonhos, porque você ficou capturado no ganho secundário. E isso é muito frustrante. E frustrante é a palavra. Você vive a sua vida inteira preso num sentimento de frustração. Frustração com a sua própria vida, frustração com aquilo que você tem, que você sabe que muitas vezes você poderia ter alcançado algo a mais. Na autossabotagem, você quer os ganhos, mas você não faz o que precisa ser feito. Você faz apenas aquilo que você quer no momento, porque você tem outros ganhos com aquilo. E muitas vezes, esse mecanismo de autossabotagem, de você viver
capturado, preso em ganhos secundários, ele muitas vezes é acionado por conta de padrões de pensamento que você já tem aí dentro. Você já com certeza deve ter ouvido aquela frase muito famosa que pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes, que geram resultados. É uma frase muito conhecida, mas ela tem uma realidade escondida nela, porque é o seguinte: os nossos pensamentos, eles comandam a nossa maneira de reagir, tem a ver com os nossos sentimentos. E as reações também têm a ver com aquilo que a gente faz. É uma programação mental. Nós fazemos aquilo que nós programamos a nossa mente para fazer e aquilo que nós falamos também. Então, as nossas ações incluem também as nossas palavras. Nossas palavras expressam nossos pensamentos. Então, a nossa maneira de nos comportarmos, ela tem a ver com a programação mental que a gente tem. Então, esse comportamento de ficar eternamente em ganho secundário, de ganho secundário em ganho secundário, esse comportamento, ele gera um resultado. E que resultado é esse? É um resultado que não é aquele que eu gostaria de alcançar no final. Ele muda a minha rota. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que nossos pensamentos, eles contribuem para determinar a nossa realidade, na medida em que eles moldam a nossa maneira da gente se comportar. Então, aquilo que eu recebo de informação no mundo, que eu vejo, que eu escuto, que eu vivo, que eu sinto, molda a minha maneira de pensar, e na minha maneira de pensar eu crio cenários, eu crio possibilidades, eu crio realidades, e eu vou agir, eu vou reagir de acordo com isso que está na minha mente, com essas imagens que estão impregnadas na minha mente, imagens, palavras, sons, crenças. Então, nesse sentido, o que eu vejo, eu crio. O que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, são consequências de tudo isso. Então, no seu mundo, você vai ser aquela pessoa que vai reproduzir aquilo que você tem, aquela imagem que você tem sobre você mesmo na sua mente. Você vai fazer as coisas de acordo com aquilo que você acredita dentro de você. E você vai ter exatamente aquilo que você viu, que ficou impregnado nessa imagem dentro do seu subconsciente. Então, nesse sentido, muitas vezes os ganhos secundários, eles estão intimamente ligados às crenças limitantes que a gente tem. Muitas vezes aquilo que eu vejo é como se fosse uma profecia autorrealizável daquilo que eu vou ter. O que eu vejo vai determinar aquilo que eu vou ter para mim. Por exemplo, a pessoa que só vê doença, desgraça, ai meu Deus, onde ela sai, ela só vê notícia ruim, notícia sobre doença, ela fica com medo e só fala disso, só pensa nisso e tal, mais cedo ou mais tarde aquilo ali acaba acontecendo com ela. Porque aquilo que ela alimentou na mente dela, aquilo acabou muitas vezes acontecendo. É aquela velha frase também, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tem até aquele exemplo do marido que morre de ciúmes da esposa, que morre de medo de ser traído e que fica atormentando a esposa o tempo todo, fica verificando lá o celular, com quem que ela falou, com quem que ela saiu, o que que ela fez, fica fiscalizando com tanto medo. Daqui a pouco a mulher enche o saco daquilo e começa a se aborrecer. E aí surge, não tô dizendo que tá certo não, gente, mas assim, eu tô dando um exemplo. E aí, de repente, surge uma oportunidade e a mulher acaba caindo numa situação dessa. E aí o cara fala assim, tá vendo? Toda mulher trai, eu sabia que isso ia acontecer, mas no fundo, ele plantou aquela semente para que aquilo acontecesse. É como se fosse uma profecia autorrealizável. Ele já tinha aquela imagem dentro da mente dele, ele se comportou de maneira que as coisas acabassem indo para aquele ponto. Foram apenas alguns exemplos, mas esse ciclo pode acontecer
em várias áreas da vida de uma pessoa. Mas aí você me pergunta, Patrícia, como é que eu quebro esse ciclo relacionado à autossabotagem e aos ganhos secundários? Olha, primeira coisa é o seguinte, você precisa entrar no estado de consciência, de clareza de que o que você realmente quer, o que realmente é importante para você. Não só em relação ao que é importante para você, mas ter clareza do o que faz você cair nessa situação de buscar ganhos secundários. Lembra do caso lá da vítima? Por que você sempre cai nesse tipo de comportamento? Aí você vai descobrir que tem algo que é mais profundo e que você precisa cuidar. São exemplos inúmeros que você pode ter na sua vida e você precisa buscar essa clareza para vencer esse estado de autossabotagem. Outra chave importante para você vencer esse mecanismo de autossabotagem se chama autorresponsabilidade. A consciência da autorresponsabilidade, ela faz você entender que tudo que você tem e tudo que você não tem são consequência das suas escolhas, são consequências dos seus atos. Então, quando você assume a autorresponsabilidade, você começa a entender que você pode, sim, também assumir o protagonismo e mudar o rumo das coisas na sua vida. Assumir a responsabilidade por fazer diferença. Não é porque todo mundo na sua vida fracassou na área financeira que você tem que fracassar também. Não é porque todo mundo na sua família é fracassado na questão dos relacionamentos, tem uma família destruída, que a sua família precisa ser destruída também. Você pode compreender que você tem a capacidade de quebrar esse ciclo, de romper com essa, vou chamar assim, de maldição. Na verdade, você tem a capacidade de fazer escolhas diferentes a partir do momento em que você tem clareza. Então, você pode perguntar para si mesmo, o que é mais importante para mim hoje? O que é que eu realmente quero alcançar na minha vida? E você tendo muita clareza do que você quer realmente alcançar, você parar e pensar nas consequências de você deixar de fazer o que precisa ser feito para ter ganhos secundários. O que eu vou deixar de ter se eu procrastinar agora? O que é que eu vou deixar de ter se eu continuar me comportando como vítima? Eu quero que a minha vida mude ou não quero? O que cabe a mim fazer? O que cabe a mim deixar de fazer? O primeiro passo para começar a mudar a sua história e sair desse lugar de autossabotagem é realmente assumir um estado de autoconsciência, de autorresponsabilidade. E aí? Você está a fim de começar a mudar essa história? Eu espero que sim. Tem muito mais coisa relacionada aí à autossabotagem. Eu pretendo falar disso depois em outros vídeos. Espero que tenha feito sentido para você aí. Eu sei que o canal tá bem paradinho, mas eu vou movimentar bastante esse canal agora esse ano. Convido você a estar aqui comigo. Inscreva-se aqui no nosso canal. Aciona o sininho das notificações, dá um joinha para dar um incentivo para a gente, comenta, curte e muito obrigado por você estar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.